A doutrina de Moisés, esse é o tema da próxima lição que iremos lecionar no domingo. É a lição de número 2, estamos no primeiro trimestre de 2024, agradecendo a Deus por podermos juntos começar mais um ano. Eu sou o professor Lucas Gomes e fico muito feliz por você ter escolhido o meu canal para juntos prepararmos a próxima aula. Eu já peço que você deixe o seu like. Também se inscreva neste canal, caso não seja inscrito. Estamos rumo aos 1.700 inscritos, falta muito pouco. E se você contribuir, nós iremos passar. Então, eu conto com a sua colaboração. Bom, a lição anterior, nós falamos então sobre a Bíblia, a fonte da genuína doutrina. E hoje nós iremos concentrar a nossa atenção um pouquinho mais no Antigo Testamento, falando sobre a lei de Moisés. O primeiro tópico nos fala sobre a antiga aliança e nos ajuda a compreender este termo. Antes, porém, de falarmos da antiga aliança, eu quero te explicar o porquê no Antigo Testamento os acordos eram firmados com base em sacrifícios de animais. Se você ler Gênesis capítulo 15, você irá perceber Abraão dentro da tenda, um tanto triste, questionando a Deus alguns pontos da promessa, pois os anos se passavam, ele ficava cada vez mais velho e até agora a terra e o seu descendente não tinha nascido. Deus então chamou Abraão para o lado de fora, pediu que ele contasse as estrelas. Essa parte eu sei que você conhece do texto, todavia eu gostaria que você redobrasse a sua atenção para o momento em que Deus convida Abraão para o sacrifício. Esse não é um sacrifício qualquer. Deus estava chamando Abraão para um acordo. Na época, quando as pessoas queriam firmar uma aliança, elas então pegavam alguns animais e os sacrificavam e dividiam os cadáveres ao meio. Parte do animal era posta do lado esquerdo, parte do animal era posta do lado direito. E assim sucessivamente, formando então um caminho. As duas partes do contrato passavam uma após a outra por dentro daquele caminho, como que evocando uma maldição sobre si. Querendo dizer com isso que se cada uma das partes quebrasse o acordo, o que aconteceu com os animais aconteceria também com eles, ou seja, seriam mortos e espedaçados. Então, algo que era levado muito a sério naqueles dias era a aliança. É por isso então que Abraão creu em Deus, tendo por certo que era verdade ou verdadeira as suas promessas. No Sinai, Deus convidou Moisés e o povo de Israel para um acordo, para ambos fecharem uma aliança. É justamente por isso que a antiga aliança envolve o sacrifício de animais. E nós vimos durante todo o Antigo Testamento o sangue desses animais sendo derramado. E justamente também por isso a nova aliança em Cristo exigiu o sacrifício de um animal. Nesse caso, o sacrifício de um humano. Eu fiz questão de falar animal porque o próprio João falou acerca do Cristo no capítulo 3, no capítulo 1, no verso 29 de seu livro, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Claro que com isso João queria mostrar que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento se cumpriria em Jesus, o Cristo. Logo, ele se entregou na cruz do Calvário para cumprir a exigência de Deus. Qual? Nós quebramos a parte do contrato e nós deveríamos então ser mortos e espedaçados. Cristo tomou o nosso lugar. Eu acredito que com essa explicação você já começa a entender o porquê no Antigo Testamento, quando alguém pecava, este alguém, então, para não morrer, levava um animal diante do sacerdote. E o que acontecia com esse animal? Ele, então, era morto e espedaçado sobre o altar. Aquela vítima era, então, substituta do pecador. É por isso que em Levítico capítulo 1, a Bíblia dá ordem ao pecador ou ao ofertante, quando chegar diante de Deus,
diante do sacerdote com o seu holocausto, ele deveria pôr a mão direita sobre a cabeça do animal, como que em transferência de culpa, e aí sim este poder ser sacrificado. Então, a aliança de Deus com o povo aos pés do Sinai, ela foi muito mais comprometedora do que qualquer um de nós possamos imaginar. Vamos então às palavras do comentarista. É possível afirmar que a expressão antiga aliança faz referência à forma pela qual o povo de Israel foi tratado por Deus no Antigo Testamento. Em síntese, assim como a nova aliança e antiga cumpriu o propósito de Deus em se conectar e falar com os homens. Então, através da aliança, Deus revelou todas as suas bênçãos e realizou todas as suas promessas ao povo de Israel. Então, quando nós falamos sobre a antiga aliança, de acordo com as palavras do comentarista, nós estamos falando da maneira em que Deus se relacionou com o povo de Israel. Quando nós falamos sobre nova aliança, agora nós não mais falamos da maneira em que Deus se relacionou com o povo de Israel, mas da maneira em que Deus passou a se relacionar com a humanidade, da maneira em que Deus passou a se relacionar com a igreja. A partir do segundo ponto, ainda do primeiro tópico, nós temos as características e os propósitos da antiga aliança. E aí o pastor Elias Torralbo, ele nos convida a observar a carta aos Hebreus, que nos explica que, a respeito da antiga aliança, as principais características da antiga aliança. Os homens foram seus instrumentos, ela foi externa, ela dependeu de tomar uma forma por meio de cerimoniais e foi representada por símbolos. Então, por que nós vimos muitos símbolos no Antigo Testamento? Porque nós vimos muita ação exterior, ou seja, a pessoa pecava e tinha então que pegar o animal, levar diante do sacerdote, este ser sacrificado. Quando um ou uma nação queria expressar arrependimento, rasgava suas vestes, se vestia de pano de saco, raspava a cabeça, ficava como que em sinal de luto. Por quê? Todos esses sinais exteriores e todos esses símbolos, cordeiros, tabernáculo, templo, enfim, todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. A carta aos Hebreus nos mostra que tudo isso apontava para Cristo, ou seja, apontava para um bem maior. O Antigo Testamento pode ser melhor entendido como uma sombra de uma imagem, ou seja, o Antigo Testamento não revelou a imagem exata das coisas, mas somente a sombra. Por quê? A imagem exata de todas as coisas era Cristo. Então, quando nós lemos e observamos o Antigo Testamento, nós temos que perceber nos símbolos e nas ações exteriores a pessoa de Cristo, ou a maneira em que didaticamente Deus ensinou o seu povo, de uma maneira muito lúdica, a se aproximar dele através de Cristo. Tudo isso serviu para o povo então entendesse o papel do Senhor Jesus. Por isso que eu creio que no momento em que João disse, eis o Cordeiro de Deus, todos ali entenderam, porque até o presente momento era o meu cordeiro que era sacrificado diante de Deus. E ele era ineficaz, pois logo após um pecado cometido, era preciso levar um novo cordeiro. O de Deus não. O de Deus, ele tira o pecado do mundo, ou seja, ele resolve o problema da humanidade. O terceiro ponto ainda do primeiro tópico nos fala sobre a relação entre a antiga e a nova aliança. E nos pontua da seguinte forma: o escritor aos Hebreus informa que a antiga aliança serviu de sombra para a nova. Veja o que eu acabei de explicar a vocês. Visto que qualquer aliança depende da existência de uma promessa, que nesse caso é confirmada por sinais exteriores, como o arco nas nuvens e a circuncisão, além da ceia do Senhor. Veja que quais são os símbolos da nova aliança? Dentre todos, nós podemos pontuar, conforme a lição, a ceia do Senhor. O que foi que Jesus disse nessa última refeição aos seus discípulos? Que eles deveriam repetir aquele cerimonial até que ele viesse. Ou seja, os discípulos deveriam, sempre que pudessem, se reunir para ceiar com os mesmos elementos postos na mesa
por Jesus. O vinho, os pães, veja que são elementos que substituem os elementos da Páscoa. O cordeiro, as ervas amargas, enfim. A princípio, a igreja se reunia para cear todo domingo. Você sabia disso? Se você não sabia, por favor, coloque aqui nos comentários. Todo domingo a igreja se reunia para cear. Eu, sinceramente, não sei, dentro da história da igreja, em que momento a igreja passou a cear uma vez ao mês. Mas fato é que a igreja brasileira pentecostal ceia pelo menos uma vez ao mês. Então perceba que a Bíblia ela não aponta um período em que a ceia deva acontecer. Se toda semana, se a cada mês, se a cada ano. O Senhor ordenou que ela fosse realizada até que ele viesse. Então é preciso constantemente repetir este ato. Por quê? Porque este ato nos deixa uma promessa. Ele virá. Então chegará o dia em que não mais cearemos aqui sozinhos com os nossos irmãos, mas cearemos com o nosso Senhor. O segundo tópico, então, nos diz assim, professor, sobre as doutrinas litúrgicas. As doutrinas litúrgicas também são identificadas como leis cerimoniais. Veja você que a lei de Moisés, ela foi dividida em 3 partes: leis cerimoniais, leis civis e leis morais. As leis civis falavam do comportamento do homem na sociedade. As leis morais falavam do seu relacionamento diretamente com o homem e, obviamente, com Deus também. Mas as leis cerimoniais, elas estavam relacionadas ao culto. Nós podemos encontrar nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, um resumo dos 613 códigos das leis de Moisés. Você sabia disso? Se você não sabia, por favor, coloque aqui abaixo nos comentários. Quais leis cerimoniais podemos encontrar, então, no Decálogo? Quando o Senhor dá ordem para servi-lo e não servir ou construir imagens a outros deuses, guardar o dia do sábado. São exemplos de leis cerimoniais. Outro exemplo que temos de leis civis é quando no texto o Senhor nos diz: não matarás, não roubarás. Exemplos de leis morais: não falarás falso testemunho, não cobiçarás. São exemplos de leis morais. Se nós então observarmos, essas leis regulamentaram o sistema de ritos, ordenanças e cerimônias, inclusive na oferta de animais em sacrifícios a Deus, inicialmente no tabernáculo e depois no templo. Além do sacrifício de animais, as leis cerimoniais consistiram em holocaustos e observâncias de festas religiosas. O ato de sacrificar animais está implícito na ação de Deus em vestir Adão e Eva, logo que pecaram. Então, os antecedentes bíblicos da ação dos sacrifícios podemos perceber ainda no Éden, quando, para o problema do homem, Deus trouxe uma solução. Naquele momento, o homem estava nu e então providenciou vestes para si mesmo. A Bíblia diz que ele fez uso de folhas de figueira. Conforme o tempo passasse, elas iriam murchar e ele então precisaria novamente apanhar folhas de figueira para se vestir. Esse texto então nos mostra que o que o homem quisesse fazer para resolver o seu problema diante de Deus seria então inútil. Deus então matou o animal, com a pele deste vestiu o homem e a mulher. Ou seja, Deus resolveu o problema do homem de uma vez por todas. Então ali o caminho do sacrifício foi aberto. E por isso os homens passaram a sacrificar. Por meio dos ritos, das ordenanças e das cerimônias, que juntos formavam então as doutrinas litúrgicas, Deus revelou seu caráter santo e exigiu o mesmo de seu povo. Então, a cada animal que era morto, havia ali por parte do pecador uma afirmação, um reconhecimento de que Deus é santo.
e que um pecador não pode se apresentar diante dele se nele não houver o desejo do arrependimento. Eu gosto sempre de observar as figuras do Antigo Testamento, os símbolos do tabernáculo, porque elas nos ajudam a entender o relacionamento de Deus com o homem. Quando um homem, um pecador, entrava no tabernáculo, ele se deparava com alguns metais que transmitiam para ele algumas informações. As colunas que cercavam o tabernáculo, elas eram feitas de bronze, com argolas de prata que seguravam véus de linho. O altar era de bronze. O fogo que constantemente estava presente ali, pois houve uma ordem de Deus em Levítico capítulo 6, que o fogo não poderia se apagar, estava sempre presente. E o que tudo isso então queria dizer? O bronze apontava para o julgamento do pecador. A prata falava do resgate, da redenção, pois sempre foi a moeda de compra dos escravos. O branco apontava para a justiça e o fogo, o juízo de Deus. Então perceba que somente em adentrar o ambiente do tabernáculo e posteriormente do templo, o pecador já estava sendo julgado, mas com a segurança de que haveria justiça diante do juízo de Deus. É por isso então que os animais, eles eram totalmente consumidos. Ali era uma clara demonstração de que Deus, na sua justiça, sendo santo, consumia o pecador junto com o seu pecado. Ou seja, a proposta é que o pecador saísse do ambiente entendendo que o seu pecado foi julgado e ele não mais morreria conforme as exigências da lei. O segundo ponto, então, do segundo tópico, nos fala sobre o propósito das doutrinas litúrgicas. A liturgia cerimonial tinha um propósito de fazer com que o povo concentrasse a sua atenção em Deus. Ela poderia ser dividida da seguinte maneira. Primeiro, em relação a Deus, em relação aos homens. Então seria como? Ela poderia ser dividida como? Diante da história e com respeito aos outros povos e quanto ao futuro, os sacrifícios e as cerimônias que envolviam o combate à impureza tiveram o propósito de indicar o meio de resgate da posição do homem diante do Criador. Tá, e ainda tem uma terceira indicação aqui. As festas e os festivais cumpriam o desígnio de lembrar o povo sobre as grandes obras realizadas por Deus ao longo de sua trajetória. Então, veja que todo cerimonial servia então para lembrar os homens da santidade de Deus, como eu disse. Todavia, as festas, se alguém lê a história de Israel, percebe que era um povo festivo e talvez pode até perguntar, por que tantas festas? A resposta nós temos aqui. Ela serviu para lembrar dos grandes feitos de Deus. A Páscoa lembrava da libertação. Purim lembrava do livramento que Deus deu ao povo de Israel nos dias da rainha Esther. E daí, sucessivamente. Então veja que nada no Antigo Testamento aconteceu sem propósito. O terceiro tópico, então, nos fala sobre as doutrinas morais. E aí o comentarista realiza uma análise introdutória, porque não é possível, de fato, dentro do tempo que temos para falar da IBD, se aprofundar. Mas eu quero frisar o que ele disse sobre o propósito das doutrinas morais. Aquelas que eu citei para você logo há pouco. Não cobiçarás, não dirás falso testemunho, enfim. Enquanto as doutrinas cerimoniais apontavam para Cristo, as morais lembram o ser humano sobre a sua condição de pecador e convidam-no a buscar a solução em Deus. As doutrinas morais visam também guiar o crente ao conhecimento da vontade de Deus e a viver em santidade. Então veja que através das doutrinas ou das leis morais, é assim que a gente encontra, né, no Antigo Testamento, as leis morais, elas nos ensinam a respeitar o próximo, a não pecar contra o próximo e também a não pecar contra Deus. O que nós podemos entender aqui nesse terceiro tópico sobre doutrinas morais
são os ensinamentos bíblicos. Por quê? Embora não estejamos debaixo da lei, o que é reconhecido como leis morais ainda vigoram sobre a humanidade e não é algo que Deus destinou somente para o povo de Israel. É algo que Deus exige da humanidade e a Bíblia ensina essas doutrinas. É justamente por isso que Jesus, em Mateus capítulo 15, diz que do coração procedem os maus pensamentos. E todos esses maus pensamentos que procedem do coração do homem ferem algum tipo de doutrina litúrgica, algum tipo de doutrina cerimonial, algum tipo de doutrina moral, conforme nós podemos ver na Bíblia. Professor, muito obrigado pela sua companhia. Eu já convido você a assistir a aula que preparei do próximo domingo, a de número 3, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Nós vamos entender o que aconteceu com Israel por desprezarem o ensino. Eu tenho certeza que os teus jovens irão amar a próxima lição. Deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e se puder compartilha bastante para a gente alcançar muitas pessoas. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima aula.